tudo bem? Eu sou a professora Karen, professora de História, e hoje a gente vai estar dando continuidade aos nossos conteúdos. Na aula de hoje a gente vai voltar um pouco para o Brasil e a gente vai revisar os caminhos até a independência política do Brasil. E para isso a gente tem que começar falando sobre a vinda da família real para cá. O que a gente pretende com essa aula? Caracterizar a organização política, social e econômica do Brasil desde a chegada da família real lusitana em 1808 até 1822 e suas consequências para a história política brasileira. Então, temos como motivo principal a vinda de Dom João para o Brasil e de toda a corte a era napoleônica, ou seja, a França, com o intuito de atingir a Inglaterra, ela vai decretar o bloqueio continental. O que é esse bloqueio continental? Ela vai impedir que qualquer país dominado pela França comercializasse com a Inglaterra. E Portugal tinha um bom relacionamento com a Inglaterra e não queria perder isso. Então, Dom João vai desobedecer a essa proibição e por isso as tropas de Napoleão vão invadir Portugal. O motivo que vai levar à vinda da família real para o Brasil. Então, Dom João se mudou protegido pela marinha inglesa e acompanhado de 10 a 15 mil pessoas. E em janeiro de 1808, ele e toda a sua comitiva chegaram a Salvador, na Bahia, primeiramente, e logo depois foi transferido para o Rio de Janeiro. E com a chegada da família real no Brasil, a gente vai ter o quê? A transferência do eixo político, que antes era Portugal, e vai se deslocar para o Brasil. E como eu disse, com a mudança da corte para o Brasil, Rio de Janeiro vai substituir Lisboa como a cabeça do Império Português. Então, pouco tempo da chegada da família real no Brasil, Dom João vai decretar a abertura dos portos às nações amigas. O que isso quer dizer? A gente está pondo fim ao Pacto Colonial. O Pacto Colonial era o quê? Em que a colônia, que no caso era o Brasil, só poderia comercializar com a metrópole, que no caso era Portugal. Já que Portugal estava ocupada pelas tropas de Napoleão e a corte portuguesa estava praticamente toda aqui no Brasil e queria continuar desfrutando e se abastecendo de mercadorias importadas, essa foi a solução mais viável. Nessas nações amigas, basicamente, quem vai se beneficiar com a abertura dos portos nesse momento vai ser a Inglaterra. E em 1808 a gente vai ter o Tratado de Comércio e Navegação com a Inglaterra. O que diz esse tratado? Que a Inglaterra só pagaria 15% de impostos, enquanto Portugal 16% e as outras nações 24%. Então, a Inglaterra ia sair ganhando nesse processo, nesse tratado. Pagaria impostos mais baratos até mesmo que Portugal. E com isso, com a abertura dos portos e com o tratado de 1810, a gente vai ter a entrada de muitas mercadorias inglesas aqui no Brasil. Então, a gente vai ter dezenas de navios vão entrar nos portos brasileiros, trazendo tecido, louças, pentes, tudo que você possa imaginar. E com a chegada da família real no Brasil, a gente vai ter uma série de mudanças. O Brasil vai precisar adquirir um suporte necessário para a instalação da corte no Brasil. Então, nesse momento, a gente vai ter a criação de universidades, a criação da Biblioteca Nacional, nós vamos ter a criação da imprensa. Vai ser uma imprensa censurada, é claro, mas já é o primeiro passo. A gente vai ter a criação do teatro, do jardim, do museu. A gente vai ter muito a vinda de artistas estrangeiros para o Brasil. E enraizado no Rio de Janeiro, interessado em permanecer, em 1815, Dom João vai levar o Brasil a Reino Unido, a Portugal e Algarves. Aqui é o museu que eu trouxe para vocês, o Museu Nacional. Muito lindo, que infelizmente sofreu um acidente recentemente em que ele perdeu grande parte do seu acervo. E isso só mostra a importância da gente valorizar a nossa história. E aí a gente vai ter a Revolta Liberal do Porto. Daí nós já temos o início da nossa independência. Por quê? Então, enquanto Dom João VI e sua comitiva desfrutavam de privilégios aqui no Rio de Janeiro, no Brasil, os portugueses que tinham ficado lá em Portugal
foram praticamente abandonados por Dom João, reclamavam do absolutismo, do monopólio do comércio brasileiro e da ocupação militar inglesa. Então, o que esses portugueses queriam? Eles queriam recolonizar o Brasil, que o Brasil voltasse a ser uma colônia, assim como era antes, com o pacto colonial e tudo mais. E nesse momento nós vamos ter duas forças políticas principais. O Partido Português, que vai querer justamente essa recolonização do Brasil, e o Partido Brasileiro, favorável que o Brasil continuasse fazendo parte do Império Português, porém com mais autonomia. E aí a gente vai ver que em 1821 a gente vai ter o retorno de Dom João. Então, pressionado pelas cortes portuguesas, Dom João VI resolveu voltar para Portugal. Mas antes disso, ele vai deixar o seu filho, Pedro, o príncipe regente do Brasil. As cortes portuguesas vão exigir a volta de Dom Pedro. A permanência no Brasil de um herdeiro do trono português vai desagradar a corte portuguesa, as cortes portuguesas, que vão começar a exigir justamente a volta de Dom Pedro para Portugal. E reagindo a isso, a elite do centro-sul do Brasil vai iniciar um movimento para convencer Dom Pedro a ficar. E aí a gente vai ter início a uma série de fatores que vai levar à nossa independência. Então, em 9 de janeiro, Dom Pedro vai receber um manifesto dessa elite pedindo para que ele ficasse no Brasil. E ele vai concordar em ficar. E esse episódio ficou conhecido como Dia do Fico. Em 7 de setembro de 1822, a gente vai ter o Grito do Ipiranga, que vai ser o quê? As margens do Riacho Ipiranga, em São Paulo. Dom Pedro, que continuava sendo pressionado pelas cortes portuguesas, Dom Pedro vai escolher romper com Portugal, fato conhecido como Grito do Ipiranga. E assim o Brasil vai conseguir a sua emancipação política. Então, o fato de Dom Pedro romper com Portugal, o Brasil conseguia assim a sua emancipação política. Então, ficou marcado no dia 7 de setembro como dia da proclamação da independência. E temos dia 1º de dezembro, em que Dom Pedro I é coroado imperador do Brasil. Com a independência do Brasil, o Brasil agora independente politicamente de Portugal, porém vai continuar com forte dependência econômica da Inglaterra. E a gente vai ter a manutenção do Tratado de 1810. Ao se emancipar de Portugal, pouco vai se alterar no Brasil. Podemos dizer, basicamente, que o país ganhava autonomia política, administrativa e livre comércio, porém suas estruturas socioeconômicas permaneciam inalteradas. Por quê? O Brasil vai manter o regime monárquico, a gente não vai alterar a nossa economia agroexportadora, então o Brasil vai continuar tendo economia de exportação. A gente continuava privilegiando os latifundiários, os grandes proprietários de terra, e a gente vai manter a base da mão de obra escrava. E por muito tempo ainda, infelizmente, vai continuar assim. Então, por hoje é só, a gente para por aqui hoje, mas na próxima aula a gente vai continuar falando um pouco mais sobre a história do Brasil. Espero que tenha ficado claro. Até a próxima aula.